Mais uma Live MN, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje o bate-papo com a 20 Partners, tá? Antes da gente começar esse bate-papo, eu vou dar 2 recados breves aqui para todos, tá? Como de costume, não podia deixar de falar para quem não segue a gente nas redes sociais, siga. A gente todos os dias está postando informação de muita qualidade, seja no Instagram, Facebook, Spotify, enfim, LinkedIn, todas as redes sociais, tá? A MN está presente e sempre, diariamente, postando informações de qualidade. Então, se você não segue, segue a gente na rede social da sua preferência, indica para um amigo, para um parente, enfim, para as pessoas que você gosta e que merecem receber essa informação de qualidade, né? A gente está no momento de, no noticiário, todo mundo está vendo essa questão de fake news e tudo mais. Não é só com o presidente, é também com o mercado, com investimentos. Então, siga informações robustas, né, de credibilidade, e a gente está aqui para transmitir essa informação para você, cliente, para você também, que não é cliente, mas quem sabe um dia, né? Bom, beleza. Mais um recado para fechar e a gente começar esse bate-papo. Eu vou estar como mediador aqui da live com esses feras aqui. Se você tiver alguma pergunta, quiser fazer alguma pergunta para eles, tem o link do chat, tem esses 2 balõezinhos aqui, esse ícone com 2 balões, que é o Q&A, tá? Então faça pergunta por um desses 2 ícones que eu olho e transmito para eles, para esse bate-papo ser fluido com a pergunta dos participantes também. Beleza? Sem mais delongas, é um prazer estar aqui com vocês da 20 Partner, tá? Fernando Lovisotto é sócio e CIO na 20. Muito obrigado pela sua presença, Fernando. Obrigado, Anderson. A gente está aqui com o Ronaldo Borochovich. Falei certo, né, Ronaldo? Boa, Finkbeiner, tranquilo. Maravilha. O Ronaldo, ele é sócio e head de distribuição na 20 Partner. Seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com você também, viu? Obrigado pela parceria e pela oportunidade. Estamos aqui também com o Henrique Porto, que o Henrique cuida do relacionamento na 20 Partner, um parceiro, a gente vem conversando aí um tempo. É um prazer estar aqui com você também, Henrique. Obrigado, Anderson. Estamos aqui também com o Johan Conteiras, meu parceiro, sócio e head de equipe lá na MN Investimentos. Mais um bate-papo, hein, Johan? Beleza, vamos lá. Show de bola. Vamos lá, pessoal. Bom, então eu vou passar a palavra para o Johan para começar esse bate-papo, para colocar algumas perguntas aí e vamos enriquecer os nossos telespectadores de conhecimento. Bom, boa tarde, obrigado Fernando, Henrique e Ronaldo pela oportunidade, pelo tempo de vocês conosco. E de verdade que é bem interessante uma casa como a 20 Partners, porque vocês têm tantas áreas de negócios no mercado financeiro. Você tem uma diversificação de atuação em todo tipo de possibilidades que o mercado financeiro oferece. Então é interessante ouvir alguém como vocês com tanta experiência em diferentes áreas para nos passar sua visão, seu entendimento desse momento do mercado, ok? Então eu queria só permitir para você se apresentar a 20 Partner para quem nos está ouvindo. Quem é a 20 Partners, que é uma empresa gigante na área de gestão de ativos financeiros. E eu queria que você se apresentasse para quem está ouvindo saber. Obrigado, Anderson. Obrigado, Johan. Obrigado, pessoas que estão aí ouvindo a nossa live. Obrigado pela oportunidade e pelo tempo de vocês. Bom, acho que o Johan falou, a 20 é uma gestora de recursos. Começou em 2009, focado em investimentos alternativos, e a gente chama investimento alternativo tudo que não seja a renda fixa tradicional. Tá? Então, assim, a gente começou em 2009 com esse foco. Hoje a gente gere 36 bilhões de reais
divididos em 7 estratégias. Isso que o João falou é um ponto muito interessante. São 7 estratégias diferentes, tocadas por times de gestão diferentes. Então, hoje, a 20 tem mais ou menos 200 pessoas. Dessas 200, umas 70 pessoas são diretamente ligadas a investimentos nessas 7 equipes. Cada área tem a sua equipe própria. Porque são conhecimentos, são experiências específicas para cada unidade de negócio. Então, esses 36 bi estão divididos entre o que a gente chama de investimento de longo prazo, que representa o Private Equity. O Private Equity nada mais é do que investimento na economia, no setor real da economia, através de ações que não estão listadas na Bolsa. Então, são ações que não negociam na B3. Então, eu posso comprar uma companhia, trabalhar o crescimento dessa companhia, é isso que a gente faz, para eventualmente uma das portas de saída ser a listagem da companhia na B3. Então, a gente fez, por exemplo, isso com o Burger King. A gente comprou a operação do Burger King no Brasil por volta de 2011, 2012, e a gente listou essa operação no mercado, na Bolsa, na B3, por volta do final de 2018, se não me engano. Então, hoje a gente pode, os clientes que quiserem podem comprar ações do Burger King. Então, essa é uma unidade de negócio que a gente atua com muita intensidade. A gente atua na parte de infraestrutura, a gente tem inclusive um fundo listado VIGT, do setor de energia elétrica. A gente trabalha na área de imobiliária, no mercado de real estate. A gente tem listados o fundo de shopping, o fundo de logística e o fundo de laje corporativa. E mais na parte de curto / médio prazo, vamos chamar assim, a gente tem uma área de crédito, a gente tem as 3 áreas que estão sob a supervisão e sob a coordenação do Fernando, como nosso chefe de líquidos, de investimentos líquidos, que é a área de multimercados, a área de ações e a área de soluções e produtos de investimento, que basicamente gere o nosso fundo de previdência e o nosso fundo de inflação, que eu acho que é o que mais interessa, que é o 20 Equilíbrio e o 20 Valorem. Acho que o que são diferenciais da 20? Acho que o tamanho, acho que ter um tamanho importante dentro da indústria e conseguir atrair talento sempre é uma característica importante, mas além disso, a gente tem, por essa diversidade que a gente comentou, a possibilidade de ter uma troca muito rica de informações, e eu gosto de dar o exemplo, o Fernando, por exemplo, quando quer, junto com o time de bolsa, dos fundos de ações, comprar uma ação no setor elétrico, ele pode trocar ideia com o time de infraestrutura, que já construiu linha de transmissão, opera a linha de transmissão, então tem um entendimento muito grande da dinâmica do setor elétrico aqui no Brasil. Então, essa troca de informações é uma troca de informações muito saudável e muito boa no processo de tomada de decisão. Outra característica é o alinhamento de interesses. Então, hoje a gente distribui o 20 Atlas com nossos parceiros da MN, o mesmo 20 Atlas que a MN está oferecendo para os clientes, é onde eu e o Fernando e o Henrique temos investimentos também. Então, a gente está exatamente no mesmo barco, nas mesmas condições econômicas, na mesma condição de liquidez, é exatamente o mesmo veículo. Isso é uma característica importante que mostra esse alinhamento de interesses. E, por último, o fato da gente ter recursos desses 36 bi, mais ou menos metade é um dinheiro de muito longo prazo. Então, o dinheiro está com a gente, o cliente nos deu o mandato de gerir esse dinheiro por um prazo muito longo. Então, assim, tem dinheiro de 5 anos, de 10 anos e até de 15 anos. Então, a 20 é uma gestora que dá uma tranquilidade muito grande para os alocadores, como o Johan, como o Anderson, de poder propor para o cliente, não, esses caras vão estar aqui no médio e longo prazo, porque eles têm business para estar aqui no médio e longo prazo. Então, isso também dá uma tranquilidade para o investidor muito grande. Assim, em linhas gerais, eu acho que a 20 é isso, e aí eu passo para você, de honra, para conduzir aí a conversa. Obrigado, Ronaldo. Obrigado. Fernando, acho que a seguinte pergunta vai para ti como CIO da empresa. A gente teve março um momento único no mundo das crises, com um estresse em todos os mercados financeiros, juros futuros explodindo para cima, como semanas antes ninguém teria imaginado, apostado em um evento como esse. Bolsa caindo 50% em 15 dias em março, pelo pânico de
do fechamento das economias do globo, do mundo todo. Incerteza no Brasil, em cada economia, então o efeito também câmbio, com o dólar e o real se desvalorizando de uma maneira incrível. Só que isso foi em março. Então, você como líder na área de multimercado, eu gostaria de ouvir como a Vinci está lendo esse intervalo de tempo de março a hoje, com uma bolsa recuperando de maneira significativa, hoje 2 e pouco por cento de crescimento, de subida, 87 mil pontos, uma taxa Selic que em esse período todo caiu 2 vezes e estamos já em 3%, e tampouco imaginamos que poderia ser tão agressivo as quedas da Selic. O dólar também disparando e encostando nos R$6. Então, gostaria recapitular a visão de você como CIO do que vivemos e o que estamos vivendo até agora. Tá bom. Acho assim, voltando para trás, realmente, até assim, se a gente voltar de janeiro para cá, se você me permitir, em janeiro o cenário era bem otimista, né? E ele foi otimista até ali, quase que o fim de semana de carnaval, que foi quando começaram as quedas, que foi meio que perto do dia 15 de fevereiro. E a gente tinha uma expectativa boa com o Brasil, que era uma expectativa de crescimento maior do que nos 2 últimos anos, que a gente vinha num crescimento baixo. Esse crescimento provavelmente ia ajudar as empresas a terem lucros bem maiores do que elas vinham tendo, né? E talvez até aumento de receita, porque até então elas vinham reportando lucros muito mais por terem um tamanho menor e menos despesa financeira. A gente achava que elas iam voltar a ter crescimento de receita. E talvez mais um corte de juro, que nem era tão importante, mas na verdade era uma manutenção de um juro em patamar baixo por bastante tempo, que faria com que a realocação dos portfólios continuasse a existir, saindo das classes, né, de menor risco para as classes de maior risco, para que o investidor pudesse manter o retorno dos seus investimentos como era antes, né, nos anos anteriores. Então esse era o cenário que era o pano de fundo, e realmente ele começou a dar uma fraquejada, alguns sinais ruins já em janeiro, na verdade, né? Em janeiro tiveram alguns dados de crescimento que desapontaram. A bolsa já fechou em janeiro caindo 1%. Isso para a gente foi um sinal assim, meio que uma luz amarela, mas ao mesmo tempo a gente também não tinha expectativa que o impacto do coronavírus ia ser tão forte quanto foi, tá? Então eu prefiro assim não falar muito do coronavírus, porque acho que todo mundo fala bastante e acho que até a gente já está mais perto do final aqui. Acho que a discussão hoje já está muito mais em relação ao fim do lockdown e como que vai se dar a recuperação das atividades daqui para frente. Mas o fato é que quando veio o impacto do coronavírus na Itália e todo mundo enxergou que o tratamento era esse distanciamento social, o fechamento dos negócios, aí realmente o mercado colapsou, né? E a gente viu esse movimento bem abrupto de queda das bolsas. No país aqui, no Brasil, a gente viu esse movimento da alta dos juros, mas principalmente da alta das moedas, né? Da alta do dólar contra o real, tá? O que a gente como gestor fez e que acabou funcionando muito bem, só para falar aqui, ilustrar, é ter uma carteira diversificada e com algumas proteções que seguraram muito bem nossos fundos ao longo desse período de maior estresse. Tá? Tanto a diversificação, quanto o controle de risco, quanto algumas estratégias de proteção, que eram no dólar e na Bolsa Americana, acabaram segurando nossos portfólios, que acabaram não tendo nenhum comportamento anormal, mesmo a gente passando por um período de estresse muito grande. Tá? Acho que dali para frente, o que acabou acontecendo, que eu acho importante a gente falar? Acho que os bancos centrais agiram muito rápido. Na verdade, eles pegaram a cartilha de 2008 e implementaram com uma velocidade enorme, tratando assim, pontos específicos
que deviam ser tratados e onde o mercado tinha algum medo de uma maneira assim muito rápida. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, fora a quantidade de dinheiro e tudo mais que foi colocada na economia, foi esse auxílio para os desempregados e foi, por exemplo, aquele dinheiro que foi dado para comprar crédito BBB, né? Que acho que ali era uma preocupação muito grande do mercado, tanto é que tanto os bonds high grade quanto que, né, que são os com grau de investimento, quanto aqueles que estão na iminência de virar junk, estavam sofrendo muito, né? E aí quando fez um pacote ali, deu uma acalmada muito grande no mercado. Então assim, o Fed foi muito hábil em colocar os programas no lugar certo e portanto, né, assim, evitou um colapso maior. Do lado do Brasil, o Banco Central e o Tesouro também foram hábeis, tá? Acho que isso aí é um ponto 1. Então, em relação a tratar a liquidez e funcionamento de mercado, acho que o Banco Central e o Tesouro foram muito rápidos, né? Deram uma solução rápida para a parte de crédito, liberando o compulsório dos bancos, deixando, por exemplo, de fazer leilão dos títulos mais longos da curva e recomprando os títulos longos e depois de um tempo os títulos curtos para acalmar a curva de juros. Acho que isso foi muito importante também para dar um alívio no mercado. E do lado da economia real, acho que as medidas em relação a crédito para as pequenas e médias empresas e o auxílio emergencial foram duas medidas que foram colocadas de um jeito correto. Então isso também acabou tirando um pouco, aliviando um pouco o estresse do mercado, tá? O que a gente vê, na verdade, de agora para frente, que são alguns fatos importantes, tá? Primeiro, que a gente vai passar por um momento realmente, durante algum tempo teve uma discussão se essa crise era deflacionária ou inflacionária, né? No primeiro momento, algumas pessoas acharam que era inflacionária porque não ia ter oferta de produto, já que as cadeias produtivas estavam em xeque, né? Muitos produtos vinham da China. Só que, num segundo momento, ficou claro que é muito mais desinflacionária por causa da demanda, né? Essa questão do desemprego elevado, da massa salarial caindo, faz com que ela seja desinflacionária. Então, do nosso ponto de vista, a gente vai ficar com inflação baixa por muito tempo e o mundo todo vai ficar com inflação baixa por muito tempo, o que vai permitir, na verdade, tanto para o Brasil quanto para o mundo todo, né? Podia ser o contrário, na verdade, tanto para o mundo todo quanto para o Brasil, manterem esse nível de juros que é relativamente baixo por bastante tempo. Então, esses são dois fatos que a gente acredita. Pode falar. Fernando, gostaria de te interromper exatamente nesse ponto, porque é um bom sinal o que você acredita de termos juros baixos por longo tempo, com uma taxa, perdão, uma inflação baixa por muito tempo, com uma taxa de juros lá embaixo. Como você está? Quais são os riscos que você pode enxergar em essa relação? Taxa de juros muito baixa, inflação baixa, mas ao mesmo tempo a curva de juros futuro, juros longos subindo por uma incerteza de um juro talvez baixo demais para o Brasil, para o que estamos acostumados no Brasil, para a história do Brasil. Como você está avaliando essa incerteza aí? Acho que os dois principais riscos, na verdade tem 3 riscos, né, para colocar, mas assim, os dois principais são o risco político, né? Eu acho que um pedaço desse prêmio da curva estava colocado nessa incerteza política, né? A gente viu que durante um tempo o governo não estava agindo de uma maneira tão uniforme, principalmente em relação à doença, em relação à relação com o legislativo. Então esse é um ponto para estar observando. E o segundo ponto, que é maior do que o primeiro, é a questão fiscal, né? Acho que para a gente conseguir manter esse juro baixo por bastante tempo, os investidores vão ter que ver que o lado fiscal foi bem tratado, ou seja, que as despesas que estão sendo feitas agora para evitar um colapso na economia não vão virar despesas permanentes. Acho que é isso que o mercado precisa enxergar para essa curva acalmar. Se a gente pegar da semana passada para essa, né, onde a gente teve a reunião
do presidente com os governadores e com o presidente da Câmara e do Senado, e depois a questão da liberação do vídeo, eu acho que o mercado já deu um alívio nesses pontos. O mercado viu que esses pontos foram bem endereçados, tanto porque os governadores se comprometeram a não dar aumento para os funcionários públicos com o auxílio que vão receber, tanto porque o tratamento que ficou evidente no vídeo do Paulo Guedes, do presidente, em relação ao Paulo Guedes, é um tratamento assim de muito respeito e ele ouve muito o Paulo Guedes. Então, acho que ali o mercado deu uma acalmada em relação a esses dois pontos. E o terceiro ponto, na verdade, é uma acomodação. Na verdade, a gente realmente vai ter que aprender como investidor, como mercado, a lidar com esses juros menores. É a primeira vez no Brasil que a gente chega num patamar tão baixo. Acho que se a gente lembrar em 2008, 2009, quando os países da Europa e dos Estados Unidos chegaram nesse nível de juro baixo, teve um certo ruído também. Né? Será que os bancos não vão funcionar? Será que os bancos vão quebrar? Todo mundo vai resgatar o dinheiro e levar para casa? O que vai acontecer? Então, acho que um pedaço também está por aí, tá? Dessa curva inclinada, e que conforme for passando o tempo e as pessoas forem vendo novas formas de lidar com esse juro baixo, tanto os aplicadores quanto os tomadores, provavelmente a curva também desinclina. Tá? Então, não é tão rápido esse movimento da curva desinclinar, porque tem esses três riscos, mas conforme o tempo for passando e os investidores forem enxergando que esses riscos estão mais calmos, né, foram digeridos, provavelmente a curva tende a desinclinar. Tá? Eu quero fazer uma pergunta para finalizar o tema de juros renda fixa. A Vinci hoje em dia, como se posiciona em termos de renda fixa, tratando juros tão curtos, tão longos, onde vocês estão enxergando as possibilidades para hoje alocação de dinheiro? A gente vai variar um pouco varia com o mandato, mas eu te explico. Em geral, a gente está naquela parte que a gente chama de parte intermediária, vai do 22 até o 25. Okay. Esse é o pedaço da curva que a gente tem trabalhado, tá? Não é a parte mais longa e não é a parte também mais curta. Então, não é nada muito ligado ao próximo corte de juros. Ok. Tá? E também não é a parte mais longa onde você pode tá mais nesse risco do lado fiscal piorar. Então, a gente está nessa parte intermediária. Tá? Essa parte intermediária para a gente tem um retorno, uma relação retorno-risco muito boa. Tá? E aí, quando eu falo que varia com o mandato, quer dizer o seguinte, no fundo, por exemplo, Valorem, que é um fundo que a gente está buscando proteção contra a inflação, ganhos reais, a gente usa mais os instrumentos que são as NTNBs. Quando é o fundo que é o Atlas, que é um fundo de retorno absoluto, precisa mais de liquidez, faz outro tamanho de posições, a gente usa mais a curva de juro nominal. Entendi. Hoy vamos a mudar de capítulo, porque eu gostaria de aproveitar você para passar por diferentes mercados. Estamos aqui para ajudar. E gostaria de falar um pouco de câmbio, para deixar para o final, talvez a parte mais divertida, que seria bolsa, ok? Como está olhando para o câmbio? Tem posições em câmbio no multimercado? Como estão trabalhando a parte de moeda? Durante o período de fevereiro e março, a gente trabalhou bem comprado, né? Acho que uma parte das proteções que a gente tinha era opções de compra de dólar. Então, eram compras de opções de dólar que a gente tinha vários strikes, era 4,40, 4,70 e alguns outros. Naquela época o dólar estava 4,20, então meio que estava 5% fora do dinheiro para um mês, era coisa barata, tá? E elas entraram todas dentro do dinheiro, a gente exerceu no meio do estresse. Então foram elas que ajudaram a gente. Então a gente chegou a ter 10, 15% dos fundos comprados em dólar. Tá? Isso é importante de falar. Por quê? Do final de março para cá, aí a gente já foi mexendo nessas posições. Tá? Reduzindo o tamanho em alguns fundos, né? Como no Valorem, por exemplo, que hoje em dia a gente tem 3% comprado em dólar, mas é uma questão que sobrou ali. Essa posição está ali justamente para proteger essa parte das NTNBs.
tá? Mas já no Atlas, por exemplo, a gente já tem uma posição que é vendida em dólar, comprada em reais, que ela é uma posição mais tática, tá? Mas que a gente vem carregando aí, vai fazer uma semana. E metade usando o dólar futuro, metade usando um put spread de dólar. Tá? Então, realmente, você vê que a gente está posicionado mais ou menos 5% comprado em real contra dólar dentro do fundo. Agora, nada que a gente não possa mudar. Claro. Acho que é isso que eu ia falar. Desculpa, Johan. Fala, Ronaldo. Não, é porque acho que é importante para quem está escutando essa agilidade, né? Assim, acho que essa é um pouco a beleza do fundo multimercado, é você ter todos os instrumentos para você poder atuar e poder expressar a sua opinião sobre aquele mercado. E isso muda muito. Então, assim, a gente tinha a percepção de que quando o dólar bateu 6, ele bateu 6 porque estava no auge ali o Moro, aí o vídeo, será que o vídeo vai ser causa para um impeachment do presidente, o presidente às turras com o STF, brigando com a Câmara, brigando com o Senado, o ambiente político muito conturbado, né? E depois você começa a ver uma distensão, e aí nesse momento o gestor que está sentado ali na mesa o dia inteiro, tem o Fernando, tem 6 profissionais, tem 4 economistas, tem toda uma equipe por trás para embasar esse processo de tomada de decisão, para que você possa eventualmente, isso é um jogo, é uma maratona, é uma corrida muito longa, né? E a gente vai ter erro, vai ter acerto. O que é importante? Acertar mais do que errar, e de preferência, quando acertar grande, quando errar pequeno. Ou exercer o controle de risco muito intenso, que é isso que é uma outra característica do Atlas, que é você ter muito controle de risco para, se você perceber que está indo no lugar errado, é estopado rápido para você não ter uma perda relevante, tá? Porque não tem super-homem. Você vai ter uma visão, você vai expressar essa visão e, assim, pegar pessoas experientes que fazem isso há 20 anos, há 25 anos, que é o caso do nosso time, e tentar acertar. Mas, assim, só para não deixar essa percepção para o nosso ouvinte hoje, não, estava comprado até semana passada e agora está vendido. Isso acontece. Então, assim, às vezes a pessoa não tentar replicar esse tipo de movimento, porque daqui a pouco, semana que vem, o dólar bate 5, o Fernando vai comprar de novo. Então, essas coisas mudam muito rápido, é só esse ponto. Deixa eu aproveitar e colocar um ponto. Sobre o Atlas, como que foi a performance dele nos últimos tempos até agora? Na verdade, nesse ano a gente está subindo 4%, então está com 4% positivo, mais ou menos isso, um pouquinho talvez mais até hoje. E durante esses meses assim de maior crise, ele caiu fevereiro 0,20 e pouco, e março 0,20 e pouco, que é mais ou menos os custos, nem é uma perda por causa das posições. Do lado das posições, meio que a gente passou zerado, né? Então a gente teve em janeiro um retorno positivo de 3,20, Ronaldo, que eu não lembro mês a mês. Depois menos 0,20 em fevereiro, menos 0,20 em março, acho que meio em abril, e agora 1 e pouco. Então, e mantivemos, acho que o que é importante é essa volatilidade que a gente costuma trabalhar ao redor de 6%, né, que é o pacto que a gente tem com o nosso investidor. O investidor entra lá, está comprando um fundo que tem volatilidade de 6%, a gente acha que a gente não pode fugir desse range, né? Assim, inclusive mudar para de um mês seguinte cair 10%, a volatilidade ir para 15% e machucar o cliente. Então, assim que a gente costuma trabalhar, essa é a nossa orientação, por isso que o controle de risco é bem forte, tá? Então, assim que a gente para finalizar o tema de moeda, vocês estão com, além de dólar com real, está enxergando alguma oportunidade fora de dólar contra outras moedas que estão enxergando uma possibilidade interessante? Então, assim, o cenário, o pano de fundo do cenário, tá? É por isso que eu queria colocar, acho que foi bom o Ronaldo colocar um pouco da nossa estrutura e explicar para o investidor que está assistindo que a gente é bem ágil, né? Porque o que acaba acontecendo? O cenário do pano de fundo é moeda dos países emergentes mais desvalorizadas em relação ao real. Esse é o cenário que a gente tem de pano de fundo, tá? O que a gente aproveitou esse movimento tático agora foi para se aproveitar de que o real tinha se estressado muito e que teve um alívio
no mercado, como eu falei, dos juros, teve esse alívio no lado da moeda e da bolsa, por enxergar que a relação do presidente com o Congresso estava melhorando, tá? Então, basicamente, é isso que a gente está se aproveitando nesse momento. A gente acha que o dólar vai continuar forte também em relação à moeda contra os outros desenvolvidos, tá? Então, apesar disso, desse lado a gente está sem posições hoje. A gente já teve várias posições, já teve posição em ien, já teve posição em dólar australiano, euro, só que nesse momento a gente acha que a maior distorção estava aqui no real e a gente tentou se aproveitar, tá? Mas nesse momento a gente está sem nenhuma outra posição no mercado externo. Como está vendo Europa com toda essa situação que tiveram um lockdown bem estricto em Espanha, Itália, que são economias que estavam um pouco fracas, um pouco debilitadas e tiveram ainda esse episódio de lockdowns bem estritos. Como você enxerga o euro contra um dólar e outras moedas? É isso, a gente enxerga que a Europa também vai sair da crise, mas vai sair... Na verdade, a gente está indo para um mundo como um todo de crescimento menor, né? Acho que esse é um panorama que a gente tem que prestar atenção. É um mundo com juro menor, inflação mais baixa, mas também crescimento menor. E, obviamente, a Europa tendo mais dificuldade de voltar a crescer do que os Estados Unidos, até por conta da constituição do mercado comum europeu e das discussões que já estavam tendo, tá? Então, a gente enxerga isso. Quando a gente abre no micro e vê esses casos que você falou, por exemplo, Itália, Espanha, número de desemprego, número de fechamento de pequenas e médias empresas, ainda mais que são países muito ligados ao turismo, vão sofrer bastante e a recuperação realmente tende a ser lenta, né? Tanto é que é só olhar o tamanho da ajuda que eles estão recebendo hoje. É uma ajuda enorme, muito maior que a da França e dos outros países, né? Eu falo Itália e Espanha. Então, como bloco, a gente vai enxergar mais dificuldade do que já vinha passando, né? A gente já estava passando por um momento delicado, em vários momentos houve questionamento se o bloco ia permanecer unido, e acho que continua assim, com um crescimento menor, desemprego maior. No final do dia, não é um lugar assim que está com tanta facilidade de voltar a crescer, não, tá? Do nosso ponto de vista. Então, portanto, é por isso que eu falei, mesmo quando a gente olha o dólar contra os emergentes é mais fácil, a gente acha que o dólar vai ficar valorizado contra os emergentes, mas provavelmente ele vai ficar valorizado contra o euro também, tá? Perfeito. Tá. Indo para o tema de bolsa, a gente teve em março a bolsa chegando acho que no intraday chegou a 62 mil pontos. Hoje acho que já fechou em cima de 87 mil, então tem uma recuperação em termos de percentuais incrível. Eu particularmente estou com um pé no atrás, muito atrás. Acho que tem bastante gente com esse pé atrás. Estou perdendo dinheiro nessas últimas semanas por estar apostando contra esse rally. Mas beleza. Eu queria, como você está lendo essa recuperação, porque me parece a mim que é uma recuperação muito otimista, muito sem entender ainda o tamanho do estrago da economia. E queria saber a tua opinião se é uma recuperação que você acha que é para valer, que o pior já passou mesmo e a gente está voltando porque talvez esse momento de março foi super exagerado em termos dos valores que foram negociados os ativos em março, então realmente foi exagerado e por isso a gente tem uma recuperação que é lógica, ou não? Eu queria saber. Tá. Não, então eu vou de trás para frente, só para você entender. Primeiro, assim, só para você entender como a gente está posicionado, né? Para não... porque, lembra, a gente tem que pôr
palavra onde está nosso dinheiro, né? Então, a gente, em janeiro, por exemplo, tinha 25% comprado em bolsa, nos fundos, tanto no fundo de previdência quanto no Atlas. Hoje em dia a gente está com 5%, 7% comprado. Então, a gente tem uma visão assim que é otimista, mas não é como era em janeiro, tá? E ali sempre, na verdade, que nem o Ronaldo falou, com o dedo no gatilho para se precisar mexer, mexer. Agora vamos avançar na conversa. Eu acho que a recuperação dos Estados Unidos foi muito mais forte do que aqui, né? Acho que isso os números falam. Eu acho que em grande parte por causa de dois fatores. Um fator foi a quantidade de dinheiro que foi colocada na economia, que realmente foi muito dinheiro. Eu acho que ali o Trump aproveitou o momento para colocar eventualmente até mais dinheiro do que precisava, por ser um ano de eleição, né? A gente não pode esquecer disso. E a manutenção dos juros baixos e até caindo, de novo, realimenta aquele ciclo de juro baixo, dinheiro vai para ativos de mais risco, que é o que a gente tem visto nos últimos 12 anos, tá? Então, eu acho que são esses dois fatores. Um outro fator técnico importante é que o crescimento, na verdade, foi muito em cima de um único setor, que foi o setor de tecnologia. Então, se você abre, e tem várias maneiras de fazer isso, ou pegando um índice com pesos iguais, ou pegando até entre vários índices com diversas composições, a gente vai ver que está ali muito nichado, na verdade, acho que em biotech e tecnologia, a recuperação da bolsa, que realmente tecnologia foi um setor que andou bem durante a crise. Acho que todo mundo fazendo compra online, usando esses meios aqui para estar se comunicando, realmente uma concentração muito grande que 5, 6 empresas responderam por 25% da alta da Bolsa Americana. E o quarto elemento é que, do ponto de vista de liquidez, não foi uma alta com muito volume, né? Foi uma alta com muito menos volume do que a queda. Então, assim, isso deixa a gente, esses elementos deixam a gente com o pé atrás. Olhando para frente também, tem duas coisas importantes. Tem a questão da história da eleição dos Estados Unidos ainda, que não está fácil. Acho que antigamente a gente tinha mais certeza da reeleição do Trump, atualmente não. E a discussão dessa guerra comercial que a gente comemorou em dezembro o fim e que agora está voltando. Ele acabou de soltar alguma notícia aqui que piscou aqui, o Trump, acho que colocando alguma medida punindo as empresas chinesas novamente. Então, assim, esse é um assunto que vai voltar e provavelmente ele entra na linha de ter menos crescimento e mais incerteza do futuro, tá? Então, assim, desse lado, a gente fica um pouco de dúvida em relação a ter, assim, haver uma sustentação muito forte desse crescimento, tá? O outro lado é enxergar, e isso vai demorar um tempo, né, que a gente vai precisar para ver, que é o impacto realmente de verdade nas economias. O que a gente está vendo é um impacto, pelo menos por agora, ligado muito mais ao número de dias que as economias ficaram fechadas. Mas na hora que a gente voltar, a gente vai ter que ver qual o tamanho realmente dessa crise de crédito. Então, né, a gente viu ontem a Latam pedindo Chapter 11 nos Estados Unidos com 18 bi de dólar de dívida. E, entre outros casos, a gente viu a ajuda da Alemanha para a Lufthansa de 9 bilhões de euros. Então, assim, o tamanho desses pacotes são enormes, né? E a gente precisa ver, assim, se a recuperação vai ser rápida e aí que o mercado vai digerir. Mas nesse primeiro momento, eu acho que foi muito mais olhado a quantidade de dinheiro e o juro baixo, né? Então, liquidez e juro baixo deu esse rebound aí grande na bolsa. Mas, assim, ainda não dá para ter uma certeza que ele vai ter essa continuidade. Por isso, a gente tem essa posição que é comprada, mas um nível mais baixo do que a gente tinha lá atrás, tá? Fernando, o que setores você diria, bom, eu estou com dúvida, eu tenho 7% comprado, porque não dá para ficar 100% fora, tem coisas aí interessantes, mas quais seriam os setores que você acredita que é para não estar? Tá, assim, aí eu vou falar um pouco do que a gente fez nos fundos de ações, tá? Tá. Nos fundos de ações, quer dizer, acho que o Brasil, a gente está tendo uma queda, né, de PIB no mundo todo de maneira sincronizada por conta de uma doença e provavelmente, por razões óbvias, a gente vai ver uma recuperação
a gente vai ver o mundo todo entrar num crescimento sincronizado, porque vai todo mundo passar por a doença meio que ao mesmo tempo, né? No momento que as economias todas voltarem a crescer, muito provavelmente a gente enxerga um cenário onde as commodities vão se beneficiar muito disso. Tá? A gente também vem num ciclo de 10 anos de queda de preço de commodity. Estou falando de uma maneira geral, tá? É óbvio que você pode abrir uma ou outra, sempre tem uma dispersão, mas de uma maneira geral elas vêm caindo, né? Então, muito provavelmente a gente enxerga que o Brasil pode se beneficiar quando as economias voltarem a crescer através do mercado externo, através das commodities. Então, algumas das posições que a gente tem estão ligadas a isso. Então, mineração é um setor que a gente tem que estar ligado a isso. Em alguns fundos a gente tem posições em proteína, que está ligado a isso, e em papel e celulose, que também está ligado a isso. Tá? Depois, a gente tem um pouco do setor regulado, que a gente, de utilities, porque a gente acha que também ali, como a gente acompanha muito de perto as empresas, isso é um DNA que a gente tem de acompanhar isso faz muitos anos, a gente acha que no valuation que elas chegaram, elas estavam atrativas, elas teriam um retorno muito bom para frente e elas não deixam de ser mais protegidas, né? Então a gente tem uma posição grande em utilities, tanto do setor de saneamento quanto do setor elétrico. Tá? Depois a gente tem, estou falando dos grandes setores, e depois a gente tem um pouco do setor financeiro, porque aqui no Brasil, assim, a gente sabe que os bancos vão passar por um impacto grande do lado de crédito, mas um pedaço já foi provisionado. Ao mesmo tempo, é um setor concentrado, onde os bancos sempre atravessaram bem as crises, e quando a economia retomar, a gente acha que eles vão voltar aí bem, tá? E aí o preço das ações a gente entende que está num preço bom. Então, assim, esses são os 3 setores que a gente tem mais posições. Depois a gente tem um pouco de educação, um pouco de locadoras, tá? Agora, quais são os setores que a gente acha que vão demorar mais para voltarem? Acho que é mais fácil, às vezes, falar do lado dos setores que estão mais prejudicados, né? Então, o setor de turismo, setor de companhias aéreas, né? Setor consumo discricionário. Esses são os setores que a gente acha que vão passar por mais dificuldade e vão demorar um pouco mais de tempo para retomarem. Então, esses a gente está evitando ter posição e aí a gente fez uma carteira mais concentrada nas ideias que a gente mais gosta, né? Que são desses setores que eu mencionei primeiro. E em fundos imobiliários que vocês têm, nos últimos tempos, têm entrado de uma maneira importante no mundo de fundos imobiliários, o VISC 11 de Shopping Center, talvez, imagino que talvez seja um dos principais para vocês nesse setor de fundos imobiliários e que teve uma aceitação enorme no mercado, o VISC 11, mas tem atuação também em logística, tem em lajes corporativas e estão agora com uma oferta nova em um fundo de fundos também. Como estão olhando para os fundos imobiliários? Johan, eu vou passar a palavra para o Ronaldo. Eu trato mais da parte mais líquida, ele trata mais dessa parte. Se for o caso, depois eu faço algum comentário. Assim, acho que é uma ótima pergunta. Assim, a gente tem participação tanto no setor de shopping, quanto no setor de logística, quanto de laje, como o Johan falou. A gente está entrando agora com o fundo de fundos, com gestão ativa, para tentar, através dessa gestão ativa, gerar valor, escolhendo quais são os melhores segmentos. Mas, assim, o impacto foi muito grande, né? Foi uma crise de proporções, como a gente já comentou, muito grande, mas esse impacto foi diferente nos setores. No primeiro momento, sentiu-se igual, todo mundo caiu mais ou menos parecido, depois o mercado recobrou alguma racionalidade e separou, né, os segmentos. Então, por exemplo, o segmento que teve o maior impacto foi o segmento de shopping. Apesar da gente ter hoje um produto extremamente diversificado, né, o nosso fundo hoje ele tem 13 participações em shopping em 9 estados diferentes. Então, a gente tem Curitiba, a gente tem Belo Horizonte, a gente tem Rio, a gente tem São Paulo, a gente tem interior de São Paulo, a gente tem Recife, a gente tem Fortaleza, a gente tem Belém e assim sucessivamente. Então, a gente tem Florianópolis. Então, assim, o que aconteceu em abril? Todos estavam fechados.
apesar de eles estarem espalhados pelo Brasil inteiro, todos estavam fechados. Isso já não é mais verdade, né? O shopping de Florianópolis já abriu e já está com mais ou menos 50%, 60%, né, de movimento, e a venda, na verdade, já está um pouco melhor do que esse 50%, 60% de movimento, que ela está sendo mais assertiva. A pessoa que está indo ao shopping, ela está indo ao shopping para fazer alguma coisa e comprar alguma coisa. Então ela precisa resolver alguma questão, ela vai lá e resolve. O impacto menor, então, por exemplo, o shopping foi extremamente impactado porque tudo fechou no mês de abril. E já está abrindo lentamente. O próximo a gente acha que é Belo Horizonte, e Presidente Prudente também tem uma participação importante no nosso fundo, que deve abrir pelo plano divulgado hoje pelo Estado de São Paulo. É possível que a região de Presidente Prudente já entre na fase de abertura mais rápido, de você começar a sair do distanciamento social. Aonde teve menos impacto? No setor de logística. Os galpões logísticos continuaram praticamente operando regularmente. A gente tem, por exemplo, de novo, diversificação no nosso portfólio, e 40% do nosso portfólio de galpão é para e-commerce. E aí, nesse caso, eles estão trabalhando até mais. Então, o impacto no setor de galpão, de resultado efetivo, foi muito pequeno. E no meio do caminho a gente tem o setor de laje. O que a gente quis fazer como gestor e responsável pelos investimentos é rapidamente reduzir o custo de condomínio, porque a gente sabia que viria algum tipo de negociação. Puta, tô com a loja fechada, não consigo pagar, vamos sentar, vamos conversar. Então a gente rapidamente conseguiu, em todas as 3 frentes, reduzir custo condominial. Então, por exemplo, se o shopping está fechado, eu não preciso ter tanta segurança, tanta limpeza, tanta manutenção, eu posso diminuir. Então, a gente reduziu os custos condominiais em 25%, 30%. Isso valeu para a laje corporativa também. Claro que teve negociação, mais negociação em shopping e menos negociação em logística e laje no meio do caminho. Teve negociação em tudo. As estratégias de negociação foram sempre buscando o benefício do cotista, então a gente foi duro na negociação para separar o joio do trigo, para espantar digamos, o oportunista que não teve impacto nenhum, mas quer negociar um desconto. O desconto é só, na verdade, foram negociações caso a caso, então cada shopping negociou com cada lojista e sempre buscando alguns entendimentos conceituais. Algum tipo de negociação cabe, desde que se precise mesmo e desde que você esteja adimplente com a sua cota condominial. Então, paga o condomínio e aí, eventualmente, a gente pode postergar algum tipo de pagamento. E muitas vezes, usando como isso, cobrando algum tipo de penalidade para o pagamento que vai acontecer no futuro, e isso acaba sendo uma forma de aplicação do caixa melhor do que botar no CDI. Então, por exemplo, algumas situações, a gente, beleza, você tem 1% de multa por atrasar o pagamento, me paga daqui a 2 meses, mas vai me pagar com 1% ao mês de multa. Isso é melhor do que aplicar o caixa no CDI. E os fundos estão bastante caixa. Isso é uma outra coisa para os investidores. Olhem a condição de caixa e a condição de alavancagem dos fundos que vocês têm, que vocês estão comprando, que estão pensando em comprar. No nosso caso específico, o VISC. O VISC tem 370 milhões de caixa e tem 14 milhões de dívida de curto prazo que vence em 1 ano. Então tem uma situação que pode ficar assim 20 anos. É claro que a gente não vai ficar assim 20 anos, nem o dinheiro está ali para pagar despesa, está ali para comprar shopping. E aí é uma coisa que a gente já está voltando a olhar algumas oportunidades nos diversos setores. Acho que o que pode andar mais rápido é logística, porque foi o setor que teve menos impacto, e os valuations são valuations hoje mais atrativos. Tá? E outra coisa que é importante, a distribuição de resultado. Então, a gente procurou, entendendo que, por exemplo, no VISC tem 150 mil cotistas que compraram muitas vezes o fundo para receber dividendos mensais, isentos, a gente procurou entender essa situação, mesmo num ambiente extremamente desafiador no mês de abril, a gente manteve o pagamento, e no mês de maio. Né? Então, a gente, referente a março e referente a abril, a gente fez uma remuneração menor do que era antes, utilizou o fundo de lucros, né, os lucros acumulados do produto para fazer essa remuneração, e estamos tomando essa decisão mês a mês, tentando acomodar, né, os interesses do investidor que quer receber e a possibilidade de pagar num ambiente que estava muito inóspito. Com a reabertura de shoppings, né, o Floripa é 12% do resultado, o BH é 8% do resultado, o Prudent Shop mais outros tantos por cento do resultado, a gente volta a uma certa normalidade e a gente acha que o setor sai. Já tive perguntas de, puxa, mas shopping, as pessoas não vão querer mais ir ao shopping. Eu acho que, devagar,
com essa conclusão mais acelerada. Eu acho que a gente tem uma questão de segurança aqui no Brasil, principalmente Rio, São Paulo, Belém, Salvador, Recife, Fortaleza, assim, tem uma questão de segurança pública das pessoas preferirem, tem uma mudança de mix que aconteceu nos shoppings, que as pessoas hoje vão lá resolver problemas, vão lá se divertir e frequentam o shopping não necessariamente para comprar, e, portanto, tem estacionamento. Hoje, shopping, sei lá, na média, 10% da receita vem de estacionamento, então se você começa a ir resolver um problema, você paga o estacionamento. Enfim, as coisas voltam, não acho que volta rápido, mas as coisas voltam a uma normalidade e o nível de preço foi bastante descontado. E a outra pergunta... Fala. Desculpa te interromper, que um case interessante para compartilhar. Acho que Floripa, Florianópolis foi talvez uma das cidades capitais que mais mais cedo abriu. Não sei se tem umas 2, 3 semanas que abriu. Como tá sendo a experiência dessa reapertura no shopping? A gente na primeira semana teve uns 35% de movimento, já na segunda uns 50% e na terceira uns 60%, 65%. Então, o movimento já assim, retomou 2/3, vamos dizer assim, e na questão da compra, o volume de vendas do shopping é um pouco melhor do que esse 65%. Na verdade, aquilo que eu comentei, que a pessoa que está indo lá está comprando. A pessoa que vai efetivamente está indo lá porque não tem cinema, porque não tem a praça de alimentação agora, as pessoas estão um pouco mais distantes, assim, a pessoa está preferindo comprar no shopping do que eventualmente comprar, né, na própria loja de rua. E é uma coisa que aconteceu na China também, que é uma coisa que a gente estuda bastante. Na China, quando eles reabriram, e foi a primeira economia a reabrir, o movimento de shopping chegou mais rápido do que o movimento de loja de rua. E eu tenho uma teoria que o shopping ele é mais organizado, o cara bota um banho de alguma substância na entrada, ele põe um tapete que você pisa ali e remove o vírus, ele põe álcool gel para você botar na entrada, e você tem um espaço maior para as pessoas. Eu vou ficar esperando aqui na porta da loja para entrar com mais segurança. Então, eu acho que por essas razões as pessoas, inclusive na própria China, preferiram, não que lá tenha voltado 100%, também não voltou não, mas já está, acho que é 80%, 90%. Mas voltou um pouco mais rápido, inclusive, do que a loja de rua. Então, assim, acho que de novo, uma recuperação lenta, mas é uma recuperação que está vindo, e quando abrir outro vai virar também com mais preocupação dentro de um novo protocolo. Eu vi outro dia um vídeo, acho que era Emirados Árabes, dos funcionamentos do shopping, tentando fazer tudo sem contato. Então o pagamento você não pega no cartão, encosta o cartão, o telefone, assim, tomando providências mínimas, né, de preservar a saúde das pessoas. E o outro ponto que eu queria comentar, Johan, se você me permite, é a questão de laje. As pessoas têm perguntado muito, puxa, mas com o negócio de home office, laje e tal, acabou. Eu acho que é devagar também aí, porque assim, é claro que a tecnologia nos ajudou a fazer esse tipo de reunião, você pode fazer uma reunião com o cliente por Zoom, mas eu acho que isso não vai acabar com os escritórios. Assim, é muito mais eficiente você estar no escritório, você interagir com o time, você ter o contato, você vai substituir aquela viagem que você ia ter uma reunião, ia fazer um voo de 1h30 para fazer uma reunião só. É possível que sim, mas você vai ter as pessoas trabalhando 100% do tempo de casa, eu duvido. E tem gente que ainda argumenta que, como agora eu preciso espaçar mais as pessoas, que na verdade eu vou precisar de mais espaço e não menos. Eu acho que a verdade está no meio do caminho, não está nem lá nem cá. Você vai, assim, pode ter um pouco de queda? Pode. E aí é importante você ter diversificação geográfica no seu portfólio, e é importante você trabalhar como a gente trabalha com ativo premium, que sempre vai ter demanda. Acho que quem tem que estar preocupado agora, mas vai ter demanda? Quem tem um prédio mais ou menos meia boca, talvez não tenha demanda. Quem tem um prédio localizado, por exemplo, a gente tem Augusta com Oscar Freire em São Paulo. Ali é o coração da meca do consumo
Paulistano. Ali, assim, pô, beleza, ali vai ter demanda. Pode ser que em outro lugar diminua um pouco a demanda. Assim, acho que esse é um pouco as considerações gerais, mas assim, indo para frente, o dividend yield que a gente espera, fazendo algumas considerações, acho que cada um tem que fazer sua própria conta, mas olhar e dizer, puxa, se o resultado voltar metade no primeiro ano, depois 75%, fazer alguma premissa e olhar que daqui a 2 anos o movimento volta ao normal, que tipo de resultado pode ser distribuído e comparar isso com 2% de taxa de juros, se você tem esse rendimento isento, pode ser que faça sentido ter posição nesses ativos. É um pouco assim que a gente pensa, né? Teve uma redução de distribuição, mas ao mesmo tempo também o valor agora é outro, né? Tem ativo que negociava 150 que negocia a 95. Ô, Ronaldo, deixa eu aproveitar e Oi. colocar uma pergunta de um cliente. Pergunta aí. Ele está perguntando assim, houve a suspensão de pagamento de dividendos em algum FI da 20? Se teve, quando que será essa normalização? Tá, ótima pergunta. Não, a resposta é não. A gente pagou a mesma proporção de dividendos para o VILG e para o Vino. Nesses 2 meses, eu quero deixar claro que a decisão é tomada mês a mês, dependendo do prolongamento do lockdown. A gente acha que está começando a sair, porque a gente já discutiu, as coisas na margem estão melhorando, mas até hoje a gente está mantendo a política, inclusive, de divulgar no site de RI dos fundos imobiliários o dividendo. A gente tem dado essa transparência sempre, e o que teve redução foi o VISC, que mesmo assim a gente pagou e a gente fez a conta basicamente da cota patrimonial corrigida pelo CDI isento, tirando o imposto. E isso representou, no mês referente a março, pago em abril, e referente a abril, pago em maio, aproximadamente perto de 29 centavos ou 28 centavos, eu não me recordo. Foi 30 e 20 e muitos a gente conseguiu pagar dentro da reserva de lucro. Claro que o fundo não gerou lucro. Nesse período, a gente consumiu reserva de lucro, portanto, a gente não pode fazer isso indefinidamente. Tá? Mas as coisas voltando ao normal, a gente está buscando esse entendimento e foi, acho que, se não o único, um dos poucos fundos de shopping que pagou alguma coisa. A maioria suspendeu o pagamento. Legal, legal. Bom, pessoal, agora são 18 horas e 3 minutos. O papo foi fluido, a gente nem viu o tempo passar, poderia ficar aqui mais um bom tempo batendo um papo, né? A gente passou por vários temas, sobre vários produtos aí, vários segmentos, assim como a 20, né? Trabalha com vários produtos, vários segmentos. Eu queria dar a oportunidade, então, para vocês fazerem as considerações finais e assim a gente poder encerrar a live. Por favor, fiquem à vontade. Quer que eu fale primeiro, Fernando? Assim, eu falaria, pessoal, acho que vai passar a primeira mensagem que eu gosto de deixar. Eu acho que tem oportunidades boas, com calma, com paciência, mirando no longo prazo. Então, quem tem previdência, acho que é um momento super legal de olhar uma carteira de previdência, tem bastante prêmio. Quem puder esperar 5, 10 anos, que por natureza intrínseca é um produto de previdência que é de longo prazo, é uma hora boa de alocar. O 20 Equilíbrio é uma excelente opção, o 20 Valor em previdenciário é uma excelente opção. A gente sabe que as pessoas têm o dinheiro no CDI, hoje o CDI é juro zero, juro real zero. E o Valorem, por exemplo, hoje com a carteira curtinha é um juro real de 1,5, grosso modo, se a gente pensar. Então, assim, tem muita oportunidade boa, com gestão ativa, as coisas vão mudando e o gestor vai adaptando. Você está delegando para um profissional fazer isso para você, que senta o dia inteiro na mesa e fica olhando os mercados. Posição em ações, para quem tem o horizonte de longo prazo, a gente tem o fundo de dividendos, que é uma opção super legal, para quem nunca teve bolsa, por exemplo, começar a ter agora. São empresas mais bem estabelecidas há mais tempo, com plano de negócios provado, pouca alavancagem, que distribuem lucro. Então, para distribuir lucro, elas têm que dar lucro. Então, assim, acho que é uma opção mais... É um primeiro passo dentro da bolsa, é um fundo de dividendos, é uma opção legal. E o Atlas, né, o multimercado, que você delega para o gestor, está monitorando esses movimentos que são muito rápidos, muito abruptos. A gente está com um ano bom,
isso dá uma tranquilidade para o time do Fernando. Quem está ganhando dinheiro 4% não está com pressa de botar muito risco na mesa, a gente está indo devagar, a gente teve um momento que a gente não tinha risco nenhum no portfólio, que foi ali final de março, depois a gente foi crescendo aos poucos, agora a gente está com, grosso modo, uns 40% do risco que a gente pode ter, pode ser que amanhã vire 20%, pode ser que amanhã vire 60%, de novo, você está delegando para um gestor profissional para tentar um retorno, né, de, sei lá, CDI mais 4, 5, com uma vol de 6 a 8%, mas é um dinheiro também de longo prazo, não é um dinheiro para também pensar, não, eu vou botar para mês que vem resgatar, não é legal. E a gente agora recentemente lançou o low vol, para quem tem um pouco mais, né, de menos apetite para risco, vamos dizer assim, tem um fundo hoje sem bolsa, juros e moedas, para render CDI mais 0,25, CDI mais meio, e aí é D1. Quem tem, sei lá, uns 6 meses para poder esperar as estratégias maturar, 1 ano para esperar as estratégias maturarem, é um investimento melhor do que você render o CDI careca, ou quiçá menos do que o CDI. Acho que, em linhas gerais, eu falaria esses temas e passaria para o Fernando concluir. Legal. Se eu pudesse falar alguma coisa para ajudar os investidores, ia falar para as pessoas assim, montarem um planejamento, né, de onde investir os recursos, seguir esse planejamento pelo tempo todo, né, em nenhum momento nunca se desfazer dele e se aproveitar desses momentos de maior volatilidade para estar rebalanceando as classes de ativos. Né, esse rebalanceamento agrega muito retorno ao longo do tempo. E para assim, contarem com a gente enquanto gestores, porque a gente está aqui para o longo prazo e fazendo o melhor que a gente pode para vocês ficarem tranquilos. Bom, Fernando, Henrique, Ronaldo, quero agradecer em nome da AMN esse bate-papo muito, muito legal, muito cheio de informações. A gente conseguiu abarcar diferentes mercados, com entender a visão de vocês, que compartilham muito e gostei do entendimento e como se colocaram as coisas. Muito obrigado pela atenção, pelo tempo, e foi muito bom. Agradeço de verdade. Obrigado. Imagina. A vocês. Obrigado pela oportunidade e, porra, contem com a gente. Podemos fazer depois de novo. Legal. Isso aí, estamos à disposição, pessoal. Valeu. Valeu, tchau, da tchau. minha parte, obrigado, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Portas sempre abertas. Espero que em breve a gente esteja conversando de novo com um cenário um pouco melhor, né? Uma situação um pouco melhor. Foi um prazer estar aqui com vocês. A todos os clientes, aos presentes, muito obrigado. Uma boa noite a todos. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, boa noite. Valeu, Anderson. Boa noite. Obrigadão. Obrigado, gente. Tchau.